Vou me louvar aqui no testemunho da Secretaria Executiva, porque eu não presidi a sessão. Só o senhor, no exato momento, eu, em nome da bancada do PT, disse que havia um acordo construído para que, com relação ao PLV, houvesse a votação nominal. Então, o presidente Inocêncio disse, então vamos direto à votação nominal dentro de um discurso que tinha feito de acelerar o processo. A mesa, inclusive, aproveita, acho que até para a reconstituição dos fatos, para ouvir o deputado Inocêncio de Oliveira. Tem Vossa Excelência a palavra. Vamos votar, presidente. Deputado Inocêncio, estamos votando. Não, presidente. Deputado Inocêncio Oliveira tem a palavra e, antes, porém, a mesa prorroga de ofício por 1 hora a sessão. Quanto a esse tema, senhor presidente, eu não iria falar sobre o mesmo, mas informar à mesa que havia um amplo entendimento para que se fosse a votação direta desta matéria, considerando a importância da mesma e o entendimento que houve entre os diversos líderes. Portanto, não houve pedido de verificação de votação. A mesa foi quem votou diretamente a matéria. Então, é isso que eu queria restituir a verdade dos fatos. Quanto à votação da matéria, senhor presidente, eu já disse aqui que eu tenho interesse, eu sou uma pessoa que ajuda nos momentos mais difíceis. Eu acho que o país vive uma crise sem precedentes e nós todos estamos imbuídos do espírito de ajudar. E, além do mais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma coisa para a minha terra que pouca gente sempre defende e pouca gente fez, que é a interiorização da Universidade Federal Rural de Pernambuco, criando 6 cursos em Serra Talhada. Era um sonho que eu vinha lutando há muitos anos. Mas, senhor presidente, essa matéria aqui, eu quero discordar do PMDB. A matéria de R$10 não vai aumentar nem dizer. Por isso eu queria dizer ao meu amigo Jorge Alberto, e eu sou do PMDB, mas eu vou votar sim, senhor presidente, porque R$10 é muito pouco. Eu vou votar sim. E eu já votei tanto não sobre isso no tempo do que eu era líder do PFL, que agora eu vou votar sim. Me faça, pelo menos, resgatar uma parte dessa dívida que eu tenho com a classe trabalhadora do nosso país. Pela ordem, senhor presidente. Essa palavra pela ordem, deputado Cajado. Perdão, antes de Vossa Excelência, deputado Colbert Martins, que havia solicitado anteriormente. Eu pedi a Vossa Excelência e lhe agradeço por uma comunicação, deputado Nonô, de saudar o Supremo Tribunal Federal, que decide que o presidente do Congresso indica os nomes da CPI quando os partidos não fazem. Eu acho que isso é extremamente importante para nós e para nós na Bahia, senhor presidente, que tem 12 CPIs lá, sem haver indicação da maioria, que neste momento vão ser viabilizadas. Parabéns a todos nós. Muito obrigado. Sem querer adentrar a política baiana, mas a presidência da Câmara também se rejubila com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ficamos ambos alegres. É pena que o Legislativo tenha que invocar o Judiciário para poder bem exercer as suas prerrogativas. A sapiência alagoana de Vossa Excelência fala muito bem. Senhor presidente, eu gostaria nessa oportunidade fazer um registro, já que hoje nós tivemos um dia extremamente movimentado na casa, com CPIs funcionando, com a volta do ministro Disseu, com essa votação importante da medida provisória do salário mínimo. Eu queria, senhor presidente, aproveitando esse dia, relembrar que no discurso do nosso querido colega agora, deputado Zé Disseu, Sua Excelência mostrou um quadro que essa votação tem que ser coerente e por isso mesmo eu peço à base de sustentação do governo Lula que vote sim ao projeto de conversão, porque o quadro que nós ouvimos o ministro Disseu expor na tarde de hoje necessitaria que o que foi dito em campanha e que ele disse que está sendo cumprido, pudesse sê-lo também no caso do salário mínimo. Veja, senhor presidente, que a nação esperava que se dobrasse o salário mínimo real nesses 4 anos de governo. E o que nós estamos presenciando aqui é que nem de longe essa promessa será cumprida, contradizendo claramente o que foi exposto pelo ministro Disseu. Portanto, é a oportunidade de o que foi dito nessa tarde não fique apenas como boas e belas palavras ditas a esse plenário, mas que seja efetivamente praticado. Então, eu quero aqui nessa oportunidade, senhor presidente, fazer um apelo para que nós possamos votar
são apenas R$10 a mais do salário mínimo, que com certeza não irá dificultar as contas públicas, muito menos infringir a lei de responsabilidade fiscal. Era o registro que eu gostaria de fazer. Obrigado pela tolerância, Vossa Excelência. Do Neiva Moreira. Senhor presidente, voto com a minha bancada do PDT. Voto do deputado Neiva Moreira acompanha a orientação de bancada. É o voto sim. Tem Vossa Excelência, deputado, a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero aqui fazer o registro, que eu ouvi muita crítica de parlamentares que fazem oposição ao governo Lula, e inclusive de deputados do meu estado, do Rio Grande do Sul, que são governo, e um governo que é oposição ao governo Lula. Quero aqui citar uma nota do Correio do Povo de hoje, onde há uma notícia que o secretário de Educação teve com os telefones cortados por 2 dias, que é do PDT, deputado Pompeu de Matos. 2 dias o telefone cortado por falta de pagamento. Imagina a condição das escolas sem investimento. O salário mínimo regional, que nós reajustamos, que iniciamos lá no governo Livio Dutra, teve 10% de reajuste, enquanto o mínimo nacional teve 15% de reajuste. Portanto, não venham pregar uma coisa no discurso e fazer outra lá no governo no Rio Grande do Sul. O povo gaúcho está de olho no que vocês dizem aqui e no que vocês estão fazendo no estado do Rio Grande do Sul. É isso, senhor presidente. Luci Choinas. A mesa esclarece que, face à inexistência de lista e enquanto transcorre, a votação está permitindo os registros por 1 minuto. Breve registro. Deputada Luci Choinas. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, fazer um registro que eu considero muito importante, um evento que aconteceu ontem em Florianópolis, chamado pela OAB, entidades que tratam com as pessoas que têm deficiência, tanto física como mental, para discutir a proposta do Estatuto, que tem uma comissão especial nesta casa, e dar parabéns ao OAB em Santa Catarina, que cria um conselho, uma comissão para discutir este assunto tão importante, onde 14% da população, tanto catarinense ou brasileira, tem alguma deficiência ou física ou mental, e que sempre foi tratado como a questão das entidades filantrópicas, a paz, associações, e o Estado esteve ausente do debate. E essa política que está sendo discutida, trazer que o Estado discuta suas responsabilidades, recursos, porque precisa de equipamentos públicos para inclusão. Peço a Vossa Excelência concluir, deputado. Para concluir, senhor presidente, para construir a cidadania, mudar um processo civilizatório de exclusão e incluir e ter uma visão humanitária, humanizar a técnica para prevenir e fazer que as pessoas consigam viver com a pluralidade. Esse encontro foi de uma importância muito grande, onde reuniu muitas entidades e pessoas e advogados que lutam em defesa dos direitos humanos em Florianópolis. Está anotado, deputado Maia. Deputado Murilo Zawid. Estou seguindo a ordem aqui dos acenos. Senhor presidente, eu tenho uma proposta para a casa e para a mesa diretora em seu nome. Vencida essa matéria, senhor presidente, nós teremos a próxima pauta, a matéria da pauta, medida provisória 249. Vencida essa matéria hoje, a 249, a primeira matéria que vem logo em seguida é o projeto de lei que cria a Universidade Federal da Grande Dourados, que tem urgência constitucional. O governo está propondo tirar a urgência constitucional dessa matéria de criação da universidade, senhor presidente, para, após essa sessão, fazer uma sessão extraordinária só para fazer uma pauta de criação de universidades. E nós só queremos aceitar essa proposta se tiver a garantia da mesa, que vai abrir uma sessão extraordinária para votar a criação de universidades. Senão nós não podemos aceitar tirar. Nós não podemos aceitar tirar a urgência constitucional dessa matéria, que é tão importante para nós, que faz mais de 3 meses que ela está na pauta dessa casa, senhor presidente. Então eu queria a manifestação da mesa.
A mesa se manifestará oportunamente, deputado Zawitch. Deputado Átila Lins. Senhor presidente, para fazer 2 registros. Primeiro, dirigir apelo ao ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, o ministro Furlan, para que determine estudos para agilizar o plano de carreira dos servidores da SUFRAMA. São apenas 264 servidores que fazem parte lá da administração da SUFRAMA e vêm reivindicando há algum tempo esse plano de carreiras, plano de salário. Pedimos então ao ministro Furlan que adote as providências para resolver esta questão. E outro registro, presidente, dirigindo apelo ao presidente Lula e aos líderes das entidades que se encontram em greve dos funcionários federais para que busquem um entendimento a fim de colocar um ponto final na greve. São quase 25 dias de greve, alguns setores já paralisados e causando prejuízos à população. Daí o apelo ao presidente Lula, aos setores competentes para minimizar essa questão. Muito obrigado, presidente. A presidência chama a atenção dos senhores deputados, especialmente do deputado Arnaldo Faria de Sá. A presidência consultou a secretaria da mesa e o resgate do que houve enquanto este deputado não exercia a presidência é que houve um acordo para se proceder à votação nominal. Claro que se não fosse assim, far-se a votação simbólica e aí, evidentemente, poderíamos ter ou não um pedido de verificação de votação. Ficou claro, à vista das informações que recebi de alguns senhores deputados com os quais conversei, aliando a isso a fala do secretário da mesa, do deputado Inocêncio de Oliveira, que o acordo era de fazermos uma única votação nominal, neste ponto. Assim sendo, uma das funções da mesa é exatamente tentar fazer cumprir os acordos feitos em plenário. Por isso, não vamos admitir pedido de verificação na votação dessa matéria para assegurar o cumprimento do acordo feito pelos senhores líderes em plenário. É a decisão da presidência. A palavra no deputado Beto Albuquerque. Eu estou no plenário, mas pode falar. Marco Maia. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero, na verdade, aqui só saudar este momento importante que nós estamos vivendo agora, votando o salário mínimo. E fiz questão de fazê-lo daqui, da onde estou, porque é ímpar esta oportunidade que nós temos hoje na Câmara Federal de votar o reajuste do salário mínimo com um aumento real de quase 10%. Uma coisa que há muito tempo não acontecia nesta casa e que representa o compromisso do presidente Lula e do governo de poder e querer recuperar o poder aquisitivo do salário mínimo, mas com a responsabilidade devida de quem administra, de quem sabe que nós temos as prefeituras, que nós temos a Previdência, que nós precisamos dialogar com uma política de crescimento gradual do salário mínimo. Mas a grandeza do momento que nos coloca a discutir um salário de 300 ou 310 reais é a de que aqui neste plenário nós estamos discutindo a possibilidade. Para concluir, senhor presidente, nós estamos discutindo a possibilidade de ter um reajuste no salário mínimo real, acima ou quase chegando aos 10%. Uma questão que não acontecia na história desse país. Aliás, durante os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, eu, como sindicalista, em boa parte deles, era obrigado a vir a este plenário para votar reajustes do salário mínimo para garantir a inflação ao salário mínimo. Então eu queria saudar este momento, dizer do quanto é especial nós podemos estar aqui discutindo um reajuste para o salário mínimo de quase 10% de aumento real, o que demonstra o compromisso do governo, o compromisso do presidente Lula com a classe trabalhadora deste país, com os trabalhadores, homens e mulheres que fazem a riqueza desta nação. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade de poder aqui expressar nestas palavras a minha satisfação com a votação deste projeto.
Presidência informa que irá encerrar a votação às 19h25. Palavra o deputado Jungmann. Muito obrigado, presidente. Em seguida, o deputado Colombo. Nós íamos aqui falar, presidente, da visita que o PPS, o PDT e o PV fizeram hoje à Ordem dos Advogados do Brasil e à CNBB. Mas uma sugestão do ex-presidente João Paulo Cunha me fez mudar de fala. Presidente, nós estamos, quando terminarmos essa votação, com apenas uma medida provisória, a 249, trancando a pauta, cujo parecer, inclusive, já foi distribuído. Então, eu queria propor às lideranças que nós alcançássemos um acordo para que nós pudéssemos votar ainda hoje o decreto legislativo que autoriza o referendo do desarmamento. Referendo esse, presidente, que é a expressão do desejo e da vontade da maioria esmagadora dos brasileiros. Então eu queria fazer um apelo a todas as lideranças para que nós votássemos a 249 ainda hoje, se possível, através de acordo. Imediatamente, senhor presidente. Imediatamente, concluo, senhor presidente. Votarmos o decreto legislativo que autoriza o referendo do desarmamento. Muito obrigado. Palavra ao deputado Colombo, em seguida Francisco Apio. Senhor presidente, olha, nós estamos votando uma matéria muito importante que é o aumento real do salário mínimo. O salário mínimo atual é o salário que é a melhor comparação, o melhor equilíbrio entre o valor e a sua abrangência. Vou chamar a atenção, que é um dos maiores valores e é a maior abrangência. Se você combinar valor e abrangência, por que abrangência? Maior número de trabalhadores, está indexado ao seguro-desemprego, que tem muita gente recebendo 5 ou 6 meses e recebe com base no salário mínimo, na Previdência e outros benefícios. Nós temos um dos maiores salários com maior valor. Muitos vão dizer, mas o maior salário foi na década de 40. É verdade, mas 15% dos trabalhadores recebiam esse valor. 30% nem recebiam esse valor, estava abaixo desse valor, porque isso é oficial, a oficialidade hoje da maior abrangência. Senhor presidente, o nosso salário mínimo compra mais de $100, hoje compra mais... Só um breve registro, conclua, excelência. Mais de 103 euros, e está servindo de parâmetro, não é o IPCA, nem qualquer outro índice para reajuste. Os sindicalistas estão querendo como índice para reajustar salário, o índice do salário mínimo que o Lula deu aos trabalhadores brasileiros. Palavra ao deputado Francisco Apio, em seguida Zé Geraldo. Obrigado, senhor presidente. Para destacar o esforço dos produtores de maçã do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mobilizados, participaram da Comissão da Agricultura dessa casa ontem, estão mostrando a realidade, uma crise que se aprofunda, o câmbio, o problema dos preços internacionais, o baixo consumo no país. E pedindo ao governo um mínimo de atenção que permita a importação dos defensivos agrícolas. Ou então que desonere os defensivos agrícolas que tanto importam na composição final do custo. Deixo para que Vossa Excelência confirme esta manifestação que seja considerada como lida para registro nos anais da Casa. Obrigado, senhor presidente. Ceda a palavra ao deputado Zé Geraldo. Em seguida, Mauro Passos. Deputado Zé Geraldo. Ausente. Deputado Mauro Passos. Em seguida, João Grandão. Deputado Mauro Passos. Ausente. Deputado João Grandão. Em seguida, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, pela tarde, no período da tarde, o deputado Gabeira fez seu pronunciamento, chamou o PT de Mato Grosso do Sul de PT corrupto, inclusive alegando, dizendo que em função das mortes indígenas que aconteceu no Mato Grosso do Sul, especificamente na região de Dourados, mas não só em função das aldeias de Dourados, mas em função dos índios de Mato Grosso do Sul para a questão da subnutrição. E eu queria dizer, senhor presidente, de que nós não somos perfeitos no Mato Grosso do Sul, o PT não é perfeito no Mato Grosso do Sul, não somos o dono da verdade, mas o deputado Gabeira, com todo o respeito que tem pela sua intelectualidade, pela sua história política, pela sua trajetória política, o deputado Gabeira cometeu não só um erro,
mas como cometeu uma infâmia quando ele faz esse tipo de pronunciamento. Não conhece a realidade de Mato Grosso do Sul, não sabe, por exemplo, de que no Mato Grosso do Sul, especificamente no município de Dourados, foi resolvida uma questão em relação à questão indígena, que se arrastava há mais de 40 anos na aldeia Panambizinho. Portanto, eu quero fazer aqui meu protesto. Em relação ao pronunciamento, vou concluir. Em relação ao pronunciamento do deputado Gabeira, primeiro respeitando a sua intelectualidade, dizendo isso mais uma vez, mas que ele não tem conhecimento de causa para falar o que ele falou, eu não poderia deixar se manifestar. E, em segundo lugar, senhor presidente, falar também sobre a questão do acordo... Peça a Vossa Excelência conclua, um minuto por breve registro. Em relação à votação da Universidade Federal da Grande Dourados, quero apoiar o que está sendo proposto no acordo. A gente já tinha conhecimento disso e está resgatando um acordo que, inclusive, na época, o professor Luizinho era líder de governo quando foi feito esse acordo há mais de 6 meses. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Feu Rosa. Deputado Gabeira, eu escrevo Vossa 30 Excelência. segundos. Só porque eu fui citado nominalmente como autor de uma infâmia. É razoável que o senhor me dê 30 segundos para me defender. Eu quero Para que Vossa dizer... Excelência não passe a posteridade com esse epíteto, tem um minuto regimental. Quero apenas dizer, senhor presidente, que eu estive em Dourados examinando a situação, participei de uma comissão de pesquisa, da qual o deputado João Grandão participou também, e se ele diz que eu não conheço, estou afirmando isso porque eu não conheço, eu chamo o testemunho do presidente da comissão, que é de Dourados, que é deputado como ele, que esteve lá e que conhece a situação. É impossível continuar roubando no Brasil e fingir que não está acontecendo nada. Isso não é possível. Com a palavra, o deputado Feu Rosa. Senhor presidente, na mesma proporção também foi citado, senhor presidente. O meu pronunciamento eu falei que ele não conhece a realidade do PT no Mato Grosso do Sul. Político em que o PP, Partido Progressista, está sofrendo as maiores injustiças nesta casa e no Brasil. Nós rechaçamos essas insolências, essas incoerências, porque o nosso partido é um partido democrático. Não aceitamos o que está se fazendo nesta casa no Brasil, numa imprensa que não está com todo o seu peso relacionado com a racionalidade, com a verdade, contra o Partido Progressista, senhor presidente. Nosso pronunciamento é sobre isso e nós estamos em pé, com galhardia, para defender os verdadeiros valores da democracia brasileira, que é o que o povo brasileiro merece e nos colocou aqui para isso. Muito obrigado a Vossa Excelência. Cede a palavra ao deputado Nelson Peregrino. Senhor presidente, deputado mantive contato hoje com o ministro das Cidades, Olívio Dutra, e defendi junto a ele que o governo federal deve renovar com o Banco Mundial o contrato de financiamento do metrô de Salvador, que termina agora no dia 31 de dezembro. Consideramos que esses recursos são importantes para a conclusão da obra. Defendi também, junto ao ministro Olívio Dutra, que o governo federal elabore um cronograma de liberação de recursos até o final do ano, para que a obra do metrô não pare. E também tenho definido junto ao ministro da Fazenda, que o metrô de Salvador seja incluído entre aqueles projetos que estão no programa do primário negociado com o Fundo Monetário Internacional. A colocação do metrô de Salvador no programa piloto do primário do Fundo Monetário Internacional permitirá, inclusive, que possamos acessar melhor os recursos do Banco Mundial. Já que o governo federal hoje está tendo dificuldade em função das metas de internacionalizar esse dinheiro. Portanto, somos favoráveis. Nossa expectativa é que o governo federal renove o acordo com o Banco Mundial, que seja instituído um cronograma e que o metrô de Salvador seja incluído no piloto para que essa obra possa prosseguir e a cidade de Salvador possa ter o seu metrô, senhor presidente. Palavra ao deputado Eduardo Valverde. Senhor presidente, eu quero informar aqui a esta casa que está ocorrendo no Ministério do Planejamento uma reunião entre o comando de greve e o secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento para discussão aí de encaminhamentos. E amanhã a mesa de entendimento, de negociação do governo sentará aí com as lideranças sindicais dos servidores públicos para discussão de uma ampla discussão para dar cabo à greve e reestruturar o Estado brasileiro, estabelecer carreiras que possam fortalecer o serviço público no Brasil, melhorar o atendimento. Então, a partir de amanhã, à tarde, haverá essa mesa de entendimento. E para concluir, senhor presidente, eu vejo aí muita gente, muito partido citar o nome do Partido dos Trabalhadores. Parece que é um nome muito doce.
É o nome de um que é citado a cada 10 discursos, 9 cita o nome do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que é um certo sentimento de inveja dos demais partidos com relação ao PT. A nossa história, senhor presidente, talvez provoque esse tipo de reação, provoque esse tipo de inveja, porque a democracia... Para uma comunicação, senhor presidente. Com a realidade do país, projeto de país, evidentemente que isso causa um certo ressentimento. E é por esta razão que eu não vejo com rancor esses ataques gratuitos que são feitos a partir dos trabalhadores. Senhor presidente. Encerrada a votação. Senhor presidente, eu também quero fazer aqui minhas palavras do deputado Murilo Zauito, deputado João Grandão, sobre a preocupação de votarmos, após a medida provisória 249, a criação da Universidade Federal da Grande Dourados. Foi um acordo entre os líderes partidários, celebrado pelo então líder, professor Luizinho, antes de ele ser substituído pelo atual líder Paulo Rocha, e aguardamos durante 3 meses, após o projeto sobrestar a pauta. E nós gostaríamos que toda a população de Dourados hoje está lá atenta à votação do dia dessa noite e aguarda ansiosa que o grande sonho da nossa região seja concretizado na noite de hoje. Por isso, senhor presidente, é que eu gostaria que o acordo celebrado há 4 meses atrás, a gente possa cumpri-lo aqui hoje. E, além disto, também gostaria, sobre o assunto da questão da morte dos índios, das crianças indígenas lá em Mato Grosso do Sul e em Mato Grosso, o relatório que nós fizemos aponta, sim, indícios fortes, fartos de irregularidades com recursos públicos, tanto por parte da coordenação da FUNAS em Mato Grosso do Sul, como por alguns convênios celebrados pelo governo federal junto ao governo estadual. Mas, para isso, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal e a Corregedoria Geral da União estão fazendo a investigação. Assim que essa investigação esteja concluída, logicamente, a gente vai dar o devido conhecimento a essa casa. Muito obrigado, professor Luizinho, com a palavra. Senhor presidente, como tanto o deputado Maurílio Zauip, como agora o Geraldo também falou, e o deputado João Grandão está acompanhando constantemente, nós fizemos um acordo com Vossa Excelência, e eu já conversei com Vossa Excelência hoje, e há concordância de Vossa Excelência em desobstruir na pauta. E se nós formos obrigados, para ajudar na desobstrução, a tirar a urgência da Universidade da Grande Dourados, que Vossa Excelência já concordou em chamarmos uma extraordinária. Há uma solicitação para que seja hoje, presidente. A única diferença era essa. Nem que seja lá pelas 11 horas, colocando todas as universidades que nós tivemos aquele acordo naquele momento, tanto de Minas, Rio Grande do Norte, a Recôncavo Baiano, a Grande Dourados, que Vossa Excelência patrocinou tal acordo e já nos garantiu que vai cumprir. Era isso. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência. Segundo, para informar aos senhores deputados, para que eles não fiquem preocupados, que o acordo está garantido e mantido por Vossa Excelência. Deputado Luizinho, fique certo que essa mesa cumpre compromissos. Compromisso assumido é para ser feito. Senhor presidente, resultado. Resultado da votação da MP 248-05. 172 sim, com o voto do deputado Neiva Moreira, que não está constando no painel. Não 230. Abstenção 1. Total 404. O projeto de lei de conversão foi rejeitado. Presidente, a informação anterior do professor Luizinho dizia que um acordo para retirar a urgência constitucional. Quem pode retirar a urgência constitucional é só o governo. Nós não podemos, por acordo, retirar a urgência constitucional. O governo vai tirar, não tenho dúvida. Só o governo pode tirar, nós não podemos tirar. Claro, está certo. Vossa Excelência sempre tem as observações muito importantes. Senhor presidente. Em votação, as emendas de número 4 a 15, apresentadas na comissão mista, com parecer favorável e ressalvados destaques. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham.
Aprovado. Tá, presidente. Presidente, eu queria fazer uma observação para Vossa Excelência. Vossa Excelência se lembra... Já declarou, já, presidente. Que na última reunião do Colégio de Líderes, eu havia solicitado uma reunião com a mesa para que nós definíssemos critérios, porque nós sabemos e respeitamos a sua decisão. Mas essas em bloco, dizer que aprovou, nós fizemos um acordo onde haveria votação nominal apenas no mérito, e agora nós avaliamos, me permita, presidente, respeitosamente, dizer que não foi aprovado. Eu proporia a Vossa Excelência que tomasse como referência a votação nominal. Nós somos maioria em plenário, a manifestação de lideranças nos dá maioria, e é muito insegura essa aferição. Me perdoe, presidente. Senhor presidente, já está aprovado, senhor presidente. Vossa Excelência, peça verificação de... Não pode, senhor presidente. Não pode. Eu vou pedir verificação. Peço verificação. Não pode, senhor presidente. 1/10, com base em 1/10. É o prazo de 1 hora de plenário. Verificação. Vossa Excelência já declarou o resultado. Uma hora, não cabe verificação. Verificação. Não cabe verificação. Então, presidente, eu consultei o presidente José Tomás Daldon na época em que foi feita a verificação. Ele disse que não iria ser suprimido o interstício. Portanto, não cabe verificação. A decisão da mesa é definitiva. Não cabe verificação. Presidente, líder. Presidente, eu não quero fazer nenhuma referência ética, não é a nossa intenção. Houve um acordo. Não, presidente, veja, houve um acordo, mas nós ainda não definimos com Vossa Excelência e reiteramos o pedido, mas sei que Vossa Excelência vai nos atender, é que em circunstâncias como esta, nós temos que ter alguma referência mais sólida. Eu parto do pressuposto que nós ganhamos a votação. E eu só quero agir regimentalmente. 1/10 do plenário pode pedir verificação. Não, presidente. Não é regimental. Não é regimental. Não deu uma hora, não deu uma hora. Só para alertar... O que serve para um, serve para o outro. Presidente, só para alertar Vossa Excelência, eu pediria a atenção da oposição. Não, mas vale a maior, claro. Se aprovar em globo, como seria consequência desse anúncio, nós teríamos aprovado 5 valores diferentes para o salário mínimo. Então é preciso que se preste atenção, até porque, senão nós vamos fazer aqui um trabalho irreconhecível para o tamanho dessa Câmara. Senhor presidente. O Senado que corrija. O Senado que corrija. A Casa Revisora é lá. Senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Não. O que serve para nós serve para vocês. Questão de ordem. O Senado corrigirá. Aqui, senhor presidente, questão de ordem. Presidente, questão de ordem, presidente. Já foi decidido. Isso aí, presidente. Parabéns. Foi decidido. Vossa Excelência. Questão de ordem. Questão de ordem. Conceda a Vossa Excelência. Pelo artigo 185. Questão de ordem, presidente. Parágrafo 4º. Havendo-se procedido a uma verificação de votação antes do decurso de 1 hora da proclamação do resultado, só será permitida nova verificação por deliberação do plenário a requerimento de 1/10 dos deputados ou de líderes que representem este número. Com base nessa questão de ordem, requeiro a verificação através de 1/10. Senhor presidente. Senhor presidente, para contraditar. Uma questão de ordem, senhor presidente. Para contraditar. Senhor presidente, para contraditar. Senhor presidente, para contraditar. A questão de ordem não pode prosperar. É matéria vencida e, na verdade, não houve o requerimento de 1/10 do plenário para pedir ao plenário a possibilidade de supressão do interstício. Houve um pedido de verificação e a matéria vencida. Vossa Excelência olhou com muito cuidado para informar que foi aprovada as emendas. Vossa Excelência tem que manter a sua decisão. Senhor presidente, uma questão Senhor de ordem. Presidente, eu peço a Vossa Excelência que suspenda a sessão por 30 minutos para que podemos encontrar uma solução. Nós sabemos que não temos condições de ter um salário mínimo de R$ 536. É inviável, quebra o país. Eu acho que nós devemos ter a cabeça no lugar, suspender a sessão e tentar uma saída negociada entre todos os partidos. Essa é a proposta do PFL. Senhor presidente, senhor presidente, suspendo por 10 minutos. Senhor presidente, um erro de fato, senhor presidente. Senhor presidente, por favor, há, na verdade, um erro de fato, um equívoco cometido, senhor presidente. E acho que essa casa
a bem da verdade, da transparência, da coisa séria, da coisa pública, que eu sei que é o que Vossa Excelência busca, nós temos que buscar um entendimento, um acordo. Mas está suspenso, muito ruim para está suspenso por 10 minutos muito para obrigado. se encontrar um acordo. Nós somos homens de bom senso e não podemos fazer qualquer entrave para o andamento da casa. Senhor presidente, deputado Rogério Teófilo, na votação.
Reaberta a sessão. Tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, houve um acordo com todas as lideranças no sentido de, com a concordância de Vossa Excelência, que é o presidente, ser suprimido o interstício, vai ser feita uma verificação em relação aos destaques, verificação nominal, encerra-se a sessão, e sessão extraordinária amanhã, a partir da 249. Esse é o acordo possível e nós queríamos cumprimentar a lisura do procedimento de Vossa Excelência. Mais uma vez, parabéns, presidente Severino Cavalcante. Houve acordo. Vamos está de proceder acordo com esse acordo. à verificação de votação em relação às emendas 4 a 15. Senhor presidente. Senhor presidente, o deputado Carlos William votou com a sua liderança. Senhor presidente. Senhor presidente, Como deputado... vota o Partido Social Cristão? Senhor presidente. Deputado Rogério Teófilo votou de acordo com a orientação do partido na votação passada, senhor presidente. Como vota o Prona? Não vi ainda. A votação anterior votou sim, senhor Presidente, presidente. o PFL entende que essa votação é uma votação muito grave. E apesar de estarmos na oposição, nós temos a convicção que, infelizmente, o presidente Lula não tem condições de cumprir a sua promessa de campanha, que é dobrar o valor real do salário mínimo, que seria os R$536, perto disso. Por esse motivo, o PFL encaminha pela rejeição das emendas em globo. Senhor presidente, pela oposição, pela minoria, senhor presidente. Para orientar. Senhor presidente, esta emenda que foi aprovada, ela reflete a promessa de campanha do presidente Lula. O presidente Lula dizia que iria dobrar o salário mínimo. O deputado Eduardo Paes apenas calculou o que Lula prometeu. Agora, como disse bem o líder do PFL, nós não somos irresponsáveis. Nós entendemos que esta decisão iria justificar a incompetência do governo no descontrole das contas da Previdência e iria gerar desemprego. Nós queríamos o aumento de 300 para 310. De 300 para 536,28 centavos, evidentemente, o país não suporta e a economia entraria em colapso. Felizmente, este erro cometido pelo plenário ocorreu quando as bolsas de valores não estão operando, senão teria sido um desastre na bolsa. Portanto, acho que nós deveremos seguir a orientação dada pelo PFL, votando não a essa proposta, que embora sejamos da oposição, nós queremos a governabilidade e a estabilidade econômica do país. Como vota o Partido Social Cristão? Como vota o PV? Presidente, apesar de não ter participado desse acordo que aconteceu aí no segundo andar, o PV concorda com ele e vota não. Como vota o PCdoB? Senhor presidente, o PCdoB encaminha o voto não para corrigir esse equívoco que alguns tentou passar despercebido na votação anterior. Então o PCdoB encaminha o voto não. Como vota o PDT? Senhor presidente, eu quero a permissão de Vossa Excelência, presidente, para não só compreender, mas também poder explicar até para os meus colegas parlamentares da minha bancada, da bancada do PDT, o que está acontecendo. Na verdade, presidente, nós votamos anteriormente as emendas 4 a 15. As várias emendas, presidente, determinam um valor maior para o salário mínimo do que os 300 que o governo quer e dos 310 que nós votamos e o governo votou contra. Uma emenda diz que o salário mínimo é 340, outra diz que é 360, outra que é 400, outra que é 536. Obviamente, senhor presidente, votando em conjunto essas emendas é muito complicado. Se nós votarmos que sim,
nós estaremos aprovando todas as emendas. Aí fica a pergunta, qual é o salário mínimo que vai valer? O salário mínimo do 340, do 360, do 480, 536? Essa é a pergunta que fica. Eu sei a resposta, senhor presidente. É uma pergunta sem resposta, porque fica um emaranhado, e nós sabemos, presidente, que é preciso que essa casa tenha clareza, tenha retidão, tenha seriedade. Eu sei e gostaria de ter um salário de R$536, mas sei também que a realidade do Brasil, nesse momento, não permite. E nós não somos irresponsáveis, presidente, ao ponto de chegar e exigir isso. Por isso, presidente, o PDT compactuou, fez o acordo no sentido de suspender o interstício, de fazer a verificação para que nós tivéssemos a possibilidade de corrigir essa distorção. Mas em respeito, senhor presidente, aos meus colegas deputados e a mim mesmo, que gostaria de ter um salário mínimo maior, mas que não posso votar um salário mínimo maior na medida que voto várias emendas junto. Nós do PDT, senhor presidente, liberamos a bancada nessa votação. Muito obrigado. Lorde, senhor presidente, vamos partir para a votação, senhor presidente. Como vota o PPS? Senhor presidente, eu queria apenas ressaltar aqui, senhor presidente, a maturidade das lideranças políticas dessa casa e da presidência, corrigindo um equívoco dessa votação. Nesse momento, a Câmara dos Deputados, pelos seus líderes e seus parlamentares, dá uma demonstração de unidade para o que é melhor nesse momento para o nosso país. Portanto, PPS encaminha o voto não, presidente. Como vota o PTB? Senhor presidente, se permanecesse a votação como foi feita, de todas as 15 emendas, nós teríamos caído no buraco negro. Então o PTB, por coerência, encaminha o voto não. Como vota o PSDB? Senhor presidente, tecnicamente é impossível aprovar esta matéria, porque nós temos várias emendas conflitantes. Não há hipótese técnica de ser aprovado. Gostaríamos de aprovar um valor maior, votamos a favor dos 310, o governo nos derrotou, mas evidentemente esta matéria que contém várias emendas com vários valores, tecnicamente é impossível ser aprovada. Portanto, o nosso voto não pode deixar de ser não. Como vota o PL? PL vota não, presidente. Como vota o Partido Progressista? Senhor presidente e nobres colegas deputados, dado o acordo que acaba de ser celebrado e ratificando o nosso acordo e o erro, o equívoco, vota não. Como vota o Partido da Frente Liberal? Como vota o PRONA? Senhor presidente, o PRONA vota não. Eu queria justificar o voto da primeira votação. Votamos sim na primeira votação. Na primeira votação, senhor presidente, deputado Elimar, voto sim. Primeira votação. Como vota o PMDB? Senhor presidente, o PMDB orienta a sua bancada a votar o voto não, vota de acordo com o acordo que foi celebrado para corrigir este equívoco que aconteceu. Entendemos que não existe condições de se praticar vários valores de salário mínimo no Brasil, sobretudo com os valores que foram aprovados. Portanto, o PMDB encaminha o voto não. Como vota o PSB? PSB, senhor presidente, em cumprimento ao acordo, nós votamos sim. Votamos não. Como vota o PT? Senhor presidente, nós votamos não, e ao votar não, nós estamos votando um dos maiores salários mínimos que o povo trabalhador já recebeu nos últimos anos, senhor presidente. Como vota o líder da minoria? Como vota a liderança do governo? Senhor presidente, nós vamos encaminhar o voto não, lembrando à oposição que, se desejar pagar trabalhadores acima dos R$300, basta cumprir a lei que o presidente Fernando Henrique Cardoso instituiu no Brasil e que autoriza
os governadores a criar os chamados pisos regionais. Se fizer isso, teremos um valor maior. Por isso votamos não. Eu vou votar A sim. presidência solicita a todas as senhoras deputadas e aos senhores deputados que tomem os seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Senhor presidente, depois dessa votação acabou, só amanhã, né? Senhor presidente, Tem destaque desta matéria. queria dar como lido, senhor presidente. Deixa eu ouvir. Tem Vossa Excelência a palavra. Eu gostaria de dar como lido. A Justiça Eleitoral vai tentar acabar com a última possibilidade de fraudes nas eleições brasileiras. Brasileira, considerada a mais informatizada do mundo. E para isso apresentará aos partidos políticos, aqui em Brasília, na próxima terça-feira, o plano diretor do recadastramento eleitoral. Então eu gostaria que fosse dado dado como lido e informado todos os meios de comunicação. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Marcondes Gadelha, PTB Paraíba, na primeira votação votou com o seu partido. Senhor presidente, pela liderança do PFL. Senhor presidente, queria só comunicar um acontecimento na nossa cidade de São Paulo, na cidade de Itapevi, no qual a nossa candidata, que foi eleita prefeita daquela cidade, pelo voto popular, tinha sido cassada. Mas, felizmente, ontem nós tivemos um julgamento do tribunal em São Paulo e a nossa prefeita, a doutora Ruth, do PPS, da cidade de Itapevi, retornou à prefeitura do nosso município, por denúncias feitas pelo atual prefeita antiga da cidade de Itapevi, a senhora Dalvani. Então, por isso, estou aqui, que fique registrado nessa casa, que a doutora Ruth, pelo voto popular, pelo voto da população da cidade de Itapevi, hoje ela retorna à Câmara Municipal, retorna à Prefeitura do município da cidade de Itapevi. Obrigado, senhor presidente, e parabéns à doutora Ruth, prefeita eleita pelo voto popular da cidade de Itapevi. Senhor presidente, Alceste Almeida, na votação anterior, acompanhou a orientação do partido? Asdrubal Bentes, na votação anterior, seguiu a orientação do PMDB. Eu te explico daqui a 5 minutos, tá bom? Senhor presidente, pelo PFL. Tem certos momentos, senhor presidente, que a ironia não ajuda. Hoje, o Brasil vive uma séria crise. E foi por esse motivo que a oposição, o PFL, tem certeza que o PSDB também, e todos os outros partidos, aceitamos suspender a sessão, passar por cima do regimento e com os votos da oposição, rejeitar um valor de salário mínimo que seria prejudicial ao Brasil. O PFL se sente ofendido com o discurso do representante do líder do governo. E se por acaso a presidência precisar de qualquer acordo para prorrogar a sessão, não terá o apoio do PFL. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, deputado Pompeu de Matos, eu quero, senhor presidente, só reafirmar aqui que Vossa Excelência, generosamente, com grandeza, com sabedoria, com inteligência, suspendeu a sessão, reuniu em torno da sua mesa todos os líderes da oposição, da situação, aqueles até que eventualmente possam estar independentes. E ante uma votação, senhor presidente, que aprovou vários salários mínimos, vários valores, todos acima de 300, que em tese, senhor presidente, até poderia contemplar a oposição e nós dizermos, olha, vai ser assim, vai ficar assim, até porque é isso que nós queremos. Nós, senhor presidente, vendo que havia um equívoco, cedemos, fizemos um acordo, corrigimos, e a oposição abriu mão, senhor presidente, de um trunfo que tinha na mão. E eu vejo o governo vir tripudiar em cima da oposição. É lamentável, senhor presidente. Nós queremos um salário mínimo maior. Nós lutamos por ele, mas queremos lutar com armas limpas, com questões claras, cristalinas, transparentes.